Olá, eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 14 de outubro de 2019 e eu gostaria de ter gravado esse vídeo e publicado ainda no dia 12 ou na véspera do dia 12 de outubro, em função do Dia das Crianças, mas as crianças não deixaram. Então eu aproveito agora esse meu breve intervalo aqui desse momento quando eu tenho uma certa folga durante o trabalho, para passar essa mensagem de que sobre a imortalidade, porque é disso que se trata, da imortalidade genética, a única forma de imortalidade inequívoca que nós possuímos, e ainda assim, entre aspas, porque é bastante bem estabelecido no campo da biologia a ideia de que todos os nossos comportamentos podem ser entendidos no sentido de uma pulsão gerada pela motivação primordial dos genes em se autorreplicar. Então, quando nós nos reproduzimos, de uma certa forma, nós estamos agindo sob o impulso genético de autorreplicação. O crescei e multiplicai, mais que um mandamento divino, é um imperativo biológico. E, na realidade, toda a nossa existência, toda a nossa civilização, nossa cultura se assenta nesses parâmetros que, no nosso caso, são sentimentalmente revestidos na vontade de ter uma família, na vontade de se reproduzir, nos impulsos sexuais e no amor e no desejo por crianças. Eu sou um pai de 5 filhos, são 5 filhos presencialmente criados, 2 já adultas, não é PA não, são filhos criados todo dia, vendo todo dia. E eu posso passar esse testemunho, né, dessa sensibilidade parental que eu sempre tive. Eu sempre quis ser pai. E perceber que nós estamos numa situação tal, no mundo atual, que exige umas certas reflexões, porque cada vez mais nós temos pessoas que estão decidindo deliberadamente por não se reproduzir. Ou não deliberadamente também. Mas o contingente tem aumentado. Claro, sempre existiram essas pessoas e não cabe criticá-las. Acho que é uma escolha existencial de cada um. Mas é bom lembrar que elas existiram, na maior parte das vezes, num contexto de ampla reprodução. Em famílias, toda família tinha aquele tio, aquela tia, aquela pessoa que decidiu seguir a vida celibatária, às vezes foi ser padre ou freira. Mas geralmente eram umas poucas pessoas numa família de vários que se reproduziam. Para citar um exemplo próximo, por exemplo, a família da minha mãe eram 5 membros, né? 4 mulheres, um homem. E uma das minhas tias, ela nunca teve filhos. Ficou sendo a tia. Mas ela teve 8 sobrinhos. E esses sobrinhos deram, eu nem sei quanto, mais de 20 netos. Só eu dei 5, né? Então, nesse contexto, isso é uma coisa. Mas nós estamos num contexto agora que não é mais exatamente assim. São famílias cada vez menores e dos quais essa opção por não reprodução tem um impacto que ainda não foi dimensionado. A maioria das pessoas não, a maioria não, nós não sabemos como é essa civilização que nós teremos, que estamos começando a ter agora, com taxas reprodutivas tão baixas. Mas você já pode começar a ver famílias que já são pequenas, onde os filhos já estão todos adultos e não se reproduzem. Conheço pessoalmente famílias de 2, 3 filhos que já está claro que não só não se reproduziram, como não vão se reproduzir. É estranho pensar no futuro dessas famílias, nas reuniões dessas famílias. Como deve ser estranho, ano após ano, nas reuniões de fim de ano, apenas aquela presença de adultos cada vez mais velhos, até que alguns vão morrendo e não vai tendo ninguém para repor. Minha família sempre foi muito prolífera em crianças. Sempre tive uma quantidade, convivi com uma quantidade de pessoas, de crianças, às vezes até maior do que eu conseguia contar, né? Dos meus parentes, meus primos. Mas já tenho conhecimento dessas famílias agora que são dessa forma. E não só o impacto social, que está sendo muito falado, o impacto social disso, na questão econômica, na questão previdenciária, na questão de sobrevivência da cultura e da civilização. Mas mais do que isso,
nas condições de vida existenciais das pessoas. Nesse Dia das Crianças passado, a gente não pode deixar de pensar que as crianças são a ponte do futuro. Elas são o futuro. Ou melhor, são o que conecta o passado ao futuro. Sem crianças, sem reprodução, não existe futuro. E nós estamos numa época em que, curiosamente, muitas dessas pessoas que se engajam em causas por um mundo melhor, querendo tornar um futuro melhor, essas pessoas, apesar de estarem envolvidas nisso, optam por frequentemente não se reproduzir. Há uma enorme interseção entre os idealistas que estão pretendendo batalhar por um futuro da humanidade, mas que eles próprios tanto não acreditam nesse futuro, como tanto que não se reproduzem. Então, que sentido faz isso? Se você não se reproduz, não tem futuro. Claro, você, mais uma vez, quero dizer que isso não é uma crítica à pessoa que faz essa opção, você faz essa opção consciente, claro. Mas observe, cada vez mais pessoas fazendo essa opção. Temos problemas populacionais? Temos, claramente temos problemas populacionais. Mas uma coisa que tem que ser dito, que nossos problemas de população não é um problema de número absoluto, é um problema de distribuição, de população mal distribuída. E o Brasil é um exemplo excelente, que é um dos países mais populosos do mundo, mas um país de baixa densidade populacional. Ele tem muitas áreas pouco habitadas. Claro, também não significa que nós vamos sair habitando tudo quanto é área, mas a nossa distribuição é ruim. Nós estamos numa época que começa a favorecer novamente a interiorização. Os avanços tecnológicos, as telecomunicações, já deveriam há muito tempo ter viabilizado cada vez mais o êxodo urbano. Nós precisamos de um êxodo urbano, precisamos sair das grandes cidades, nos espalhar mais para o interior, porque não precisamos mais ficar nos concentrando naqueles pontos ali, aqueles aglomerados de gente. Poderíamos estar decidindo muitas coisas de forma remota, por telepresença. A gente tem que incentivar isso, redistribuir nossa população. Às vezes é uma solução melhor do que simplesmente pensar numa simples questão populacional global, porque o problema não é o número global geral, mas o modo é pontual. Tem gente demais em determinado local, mas tem de menos em outros. E refletir sobre tudo, sobre essa questão. O que adianta você esperar um mundo melhor, ter ideais para um futuro melhor, se você mesmo não acredita nesse futuro, ao ponto de deliberadamente não ter filhos? Se você acredita no futuro da humanidade, se você aposta, se você quer ter um futuro maior, é um pouco estranho que você tome essa opção. E essa opção está cada vez mais comum, né? Os famosos child free. Ter filhos dá trabalho, criar crianças é um trabalho danado, eu tenho uma experiência larga disso. Mas não é verdade que ter filhos acaba com seus sonhos. Mentira, ele destrói as suas ilusões. Isso é verdade. Dificilmente um projeto pessoal maduro, um projeto sensato, realista, é afetado pela sua reprodução. O que é afetado são as suas ideias mirabolantes, as suas crenças de que você é todo especial, que você vai ser rico e famoso antes dos 20 anos. Você assumir uma família, e é assumir mesmo, desde o momento que ela surge, desde o momento que a gravidez acontece, você assumir isso é um salto na sua maturidade, no seu engrandecimento pessoal. E muitas pessoas se privam disso, perpetuamente se condenando a uma falsa juventude prolongada, simplesmente porque não assumem essa responsabilidade, às vezes com boas desculpas. Realmente dá trabalho, é um gasto, é uma dificuldade, vai gerar uma série de complicações, mas é uma passagem necessária do desenvolvimento. E, por favor, apesar de ter toda essa dificuldade, ainda mais hoje, você quer aumentar a qualidade da criação, mas o fato é que a humanidade só está aqui hoje porque uma grande quantidade de pessoas com muitíssimo menos qualificação que você tiveram essa opção, fizeram isso. Não adianta querer ser perfeccionista achando que você vai fazer os melhores filhos do mundo
e você vai ser perfeito. Não, você vai falhar, você vai ter arrependimentos, você vai ter algumas frustrações, mas se você tiver a coragem, a determinação e a dignidade, vai ser muito mais prazer e muito mais satisfação do que o contrário. Essa é a mensagem que eu, aos 47 anos, com 5 filhos, a mais velha vai fazer 24 muito em breve, a mais novinha vai fazer 1 ano esse mês, quer dizer, outro vai fazer 11 anos esse mês também, sem contar a minha experiência com sobrinhos também. Todo, na verdade, convivo com 7 jovens e crianças. Mas é isso, relembrar esse Dia das Crianças como mais do que uma simples questão de sermos crianças. Somos humanos e a infância é um estágio necessário da nossa existência, pelo qual todos nós passamos, mas que não basta ter passado pela infância, ter passado pela juventude, a idade adulta, e você vai envelhecer cedo ou tarde se você tiver sorte. Mas a experiência parental também é um elemento extremamente crucial na sua vida, extremamente necessário, dos quais a maioria das pessoas sente falta quando não tem. Eu acho que a maioria das pessoas, não todas, porque existem aqueles que realmente têm uma configuração psíquica que prescinde e nem deve ter filhos, eles estão voltados para outras coisas. E a sociedade sempre teve lugar para essas pessoas. Mas a maioria das pessoas se beneficia dessa experiência, faz parte do seu desenvolvimento pessoal como ser humano, ter a paternidade / maternidade. E fica essa mensagem que eu gostaria de ter passado no dia 12, mas boa parte da minha dificuldade de gravar vídeos é exatamente as crianças, né? Elas fazem muito barulho. Eu tenho muita dificuldade de gravar em casa, por sinal. Não é à toa que eu gravo muitas vezes no carro, às vezes nesse ambiente de trabalho, que eu sempre tenho que passar por alguns deslocamentos dentro da reserva. Eu tenho alguns momentos assim de tranquilidade como esse, e dá tempo de fazer uma reflexão dessas e gravar. E eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 14 de outubro de 2019 e eu peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, dê essa colaboração aí, para fazer... O canal está crescendo aos poucos, mas eu gostaria muito de movimentar mais e me concentrar mais, produzir mais vídeos, e já está até trazendo um certo redirecionamento que vai continuar discutindo política e economia, mas acrescentar mais também a temática filosofia, temática existencial, até a temática de ficção científica, essas coisas que eu quero passar a integrar mais no canal. Então é isso, muito obrigado por sua atenção.